Ótima tarde para você também, para todo mundo sintonizado com a gente na Rádio Bandeirantes. Herreiro, ontem eu disse que o Maicon ia passar por exames no CT Rei Pelé, zagueiro que deixou o campo contra o Atlético Paranaense com dores. Pois é, passou por exames e teve constatado uma lesão moderada na parte posterior da coxa direita. Jogador santista titular absoluto, da defesa do Santos, ele e Bauerman são praticamente intocáveis, Mas o Maicon agora vai passar aí um tempinho em processo de recuperação. Não é uma lesão tão grave. O Santos não informa tempo previsto de recuperação, mas Maicon fora da partida contra o Internacional. O Luiz Felipe, que entrou no decorrer do jogo contra o Atlético Paranaense, pode ganhar vaga entre os titulares no time do Orlando Ribeiro, no Beira-Rio, lá no sábado. Outra informação também, o Camacho, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no jogo contra o Furacão, mas aí no caso do volante, ele apresentou até uma melhora clínica, vai tendo aí a evolução acompanhada no departamento médico do Santos. Destacando também a situação do Rodrigo Fernandes, ele que está em fase final da recuperação, da transição física, depois de uma lesão na coxa, e aí fica a dúvida se ele vai ter condições de jogar contra o Internacional. Se ele e o Camacho não puderem jogar, aí o Orlando Ribeiro vai ter que fazer uma nova configuração de meio campo, talvez recuando um pouco mais o Sanches, ou então com o Sandri, que não tinha tantas oportunidades, talvez o Sandri, se tiver em melhores condições que os demais, comece entre os titulares à frente da zaga. É uma possibilidade porque o Sandri também entrou contra o Atlético Paranaense na última partida. Então o Santos com baixas, mas pelo menos, Herreiro, tem o retorno do Soteldo, ele que estava com a seleção venezuelana, volta para esse meio campo santista. O Felipe Jonathan vai ser baixa, ele vai cumprir suspensão, então Lucas Pires deve ganhar vaga. Só nessa situação aí a gente já falou várias mudanças, então só repetindo, na zaga o Luiz Felipe pode jogar, na esquerda Lucas Pires e no meio de campo aposto no Sandri. Herreiro. Isa, e com relação ao técnico do Santos, pelo jeito vai ser o Orlando Ribeiro até o final do ano, já que o Santos não consegue acertar com o novo comandante até o final de 22, Herreiro, sem muitas novidades do que a gente já vem trazendo nos últimos dias em relação ao técnico, porque o Santos deve manter de fato o Orlando Ribeiro, viu? O Orlando está sendo muito bem avaliado. Eu perguntei ao Camacho, inclusive, sobre o Orlando, e o Camacho reforçou o pedido para que o Orlando fique até o fim do ano. Perguntei para o Camacho sobre o trabalho do Orlando, o que eles estão sentindo dessa chegada, e ele falou isso, de fato, que ele fique com a gente, que ele tenha sequência no trabalho. Então a expectativa de alguns jogadores do Santos e até agora da diretoria é de que o Orlando Ribeiro seja mantido até o fim do ano. Em relação ao novo treinador, sem novidades, o Marcelo Bielsa, a gente trouxe no começo da semana, recusa, do experiente treinador argentino para a investida santista. A ideia mesmo é que Orlando termine o ano, ele que está sendo muito bem avaliado, e de fato, Herreiro, o time do Santos com o Orlando é um time bem interessante. Foram apenas 2 jogos, mas ele já mudou para dar sua cara à equipe, já tem personalidade do Orlando Ribeiro nessa equipe e de fato deve ser mantido, viu? E não tem como ser diferente, Um bom jogo contra o Palmeiras, uma estratégia praticamente perfeita, se não fosse o gol sofrido do Merentiel no segundo tempo, derrota por 1-0, em que o Santos conseguiu competir diante do Verdão nas suas limitações. E depois, vitória sobre o Atlético Paranaense, finalista de Copa Libertadores da América, por 2-0 na Vila Belmiro. Então o Orlando Ribeiro deve ficar mesmo até o final do ano por causa desses últimos resultados.